Continuando então a aula anterior, porque a temática é a mesma, são as sentenças contra as nações, a sequência de sentenças que começou lá no capítulo 12 e vai se estender até o capítulo 23 de Isaías. Hoje a gente vai ver então a segunda parte, do capítulo 17 até o capítulo 23. Na sequência anterior, as sentenças foram contra a Babilônia, a Síria, a Filístia e os Moabitas. E agora a gente vai ver uma série de outras sentenças e condenações que Isaías está trazendo como profecia, está anunciando que nações poderosas, nações orgulhosas, nações com poderio militar, com poderio de dominação, irão ser julgadas pelo Senhor, né? Tudo isso parece não fazer talvez muito sentido para nós no nosso dia a dia, né? O que eu tenho a ver com isso? Mas a gente consegue observar, vendo esses juízos, essas condenações, o cumprimento de algumas dessas, ou da maioria dessas profecias, e o não cumprimento ainda de algumas delas. A gente vai ver que tem uma aqui bem interessante, que a gente ainda está esperando cumprir, né? Falam para a gente do grande amor e da grande misericórdia de Deus. Ele está anunciando aquelas nações, alertando aquelas nações o que elas estão fazendo de errado. Não só para dizer que vai punir, ou que vai castigar, ou que vai trazer justiça, mas dar a oportunidade de corrigir. E Deus é o mesmo Deus. Então, às vezes, Ele nos avisa as coisas que estamos fazendo errado, para que a gente tenha atenção e preste atenção, alerte a gente, para a gente voltar à comunhão com Ele. Deus é justo. Ele não castiga quem não merece, não. Ele só castiga quem Ele merece. E Ele está dizendo a todas essas nações, a cada uma delas, quais são seus orgulhos, quais são suas arrogâncias, por que elas merecem a justiça, por que elas merecem ser castigadas, né? E isso tudo que aconteceu nos povos, com os povos antigos, que Deus está falando aos povos antigos, isso também serve para nós, porque Deus é o mesmo. Ele não gosta de injustiça, Ele não gosta de idolatria, Ele não gosta das coisas, que a gente faça as coisas que ferem a sua santidade, né? Ele julga os povos, Ele julga todos os povos, e a gente, na conclusão da lição anterior, comentou, né, que Deus é o Deus de todos os povos, Ele é soberano sobre todos os povos. Não é o Deus adorado por todos os povos, porque muitos os rejeitam, mas Ele é soberano, inclusive, sobre aqueles que os rejeitam, né? E independente da dureza do coração dos homens, Deus irá julgar todos esses povos, e a gente precisa ter isso por alerta em nossas vidas. Lembrando que a gente falou também da palavra sentença, traduzida aqui como sentença, né? O original era macha, no hebraico, significa carga, fardo, aquilo que é carregado ou trazido, era um trabalho árduo. E o trabalho de Isaías era um trabalho árduo. Veja que por vários reis, né, ele profetizou e profetizou contra. Lembrando também, muito importante lembrar, o profetismo, os profetas geralmente apareciam para falar contra, não a favor. Falar contra as coisas erradas que estavam acontecendo. Veja que isso é um discurso que não dá nenhuma popularidade, né? Não enche igreja, como a gente fala nos dias de hoje. A gente tem hoje alguns pregadores, alguns pastores, eu não gosto de usar essa expressão para pessoas que fazem isso, mas enfim, existem pessoas que se titulam pastores ou outros títulos similares, que pregam coisas literalmente agradáveis, que confortam o coração das pessoas, que agradam as pessoas, mas não confrontam. A Bíblia, ela confronta o nosso coração. Sempre que a gente lê a Bíblia,
a gente é confrontado com algo errado, porque a gente está fazendo sempre alguma coisa errada, né? A gente nunca está fazendo tudo certo, sempre tem alguma coisa errada. E a Bíblia nos confronta. Essa é a palavra de Deus. Não é para brigar, não é para agredir, não é para falar mal, mas quando a gente lê a Bíblia, ela nos confronta. Então, Isaías está vindo num período, num momento em que as coisas estão erradas, e ele está falando que as coisas estão erradas, e ele está falando contra aquelas nações grandes e poderosas, né? E às vezes Deus manda a gente fazer umas coisas assim, com tato, com jeito, mas manda a gente falar contra. Sabe? A gente não pode deixar de falar, não pode concordar com as coisas erradas, nem deixar de falar as coisas que estão corretas, né? Paulo escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, 5, fala, cumpre cabalmente o seu ministério. E o que a gente vê é que Isaías cumpriu, sim, cabalmente o seu ministério. Ele fez aquilo que Deus mandou fazer. Lembra lá em Isaías 6, quem eu enviarei, quem irá por mim, né? Isaías 6, 8, né? E ele fez exatamente, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí ele descobriu depois qual era a missão, mas ele foi e fez, né? Isaías 6, 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que ele sabia que era para fazer isto, né? Que era para falar contra nações poderosas, para falar contra poderes, reis, que eles estavam fazendo coisas erradas? É coragem, né? É coragem, e a gente precisa ter coragem para falar as coisas corretas. Certo é certo, errado é errado, né? E a gente precisa ter plena certeza, a gente precisa ter pleno esclarecimento das coisas que Deus gosta, que Deus não gosta, que Deus quer, que Deus não quer. Que Deus nos use cada vez mais para falar a sua vontade. Então, sem demoras, né, vamos para a nossa lição. Essa que é a lição de número 5 da revista Palavra e Vida, edição número 84. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Essa revista de número 84 tem por tema Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, e foi escrita pelo pastor Fábio Martins, ok? A lição de número 5 tem por tema Juízo e Condenação, parte 2, a lição de número 4 começou com a parte 1, nós vimos do 12, Isaías 12 ao 16, e essa lição vai falar do Isaías, do capítulo 17 ao 23. Nossa, quantos temas! Sim, tem vários capítulos curtos ali de 12, 15 versículos, capítulos curtos, mas são várias condenações, e agora tem muito mais nações sendo condenadas, sendo sendo profetizada. Isaías está profetizando contra várias outras nações, ok? E o número é maior e os motivos são um pouquinho mais variados, de forma que é interessante e importante que a gente tenha noção das coisas que essas nações fizeram no passado, só para a gente não fazer igual. Vamos aprender com os erros dos outros, porque isso facilita muito a nossa vida. Quando a gente aprende com os erros dos outros, a nossa vida fica mais fácil, tá certo? Então vamos lá, já partindo para o início, o capítulo 17 até o capítulo 20 de Isaías vai falar de profecias contra 3 nações, né? Ele cita Damasco, Efraim e Egito. Então vamos lá. A 5ª nação sentenciada, de vez em quando a língua trava, mas Deus vai nos ajudando, é a Síria. Não a Assíria, mas a Síria, né? Só que ela é representada aí pela sua capital, Damasco. Então Damasco é capital da Síria, ok? E Efraim é uma cidade do norte, aparece junta com isso aí. Se vocês lembrarem o contexto do capítulo 7 de Isaías, que a gente citou
na lição sem ser anterior, sem ser a 4-3, se eu não me engano. Mas a gente também citou na lição passada, se eu não me engano. O Isaías 7 vai falar que a Assíria estava crescendo, lembra? A Assíria, grande império, vem lá do norte, da Mesopotâmia, grande império tomando tudo, e aí a Síria e Israel, através da cidade de Efraim, resolveram se juntar contra a Síria e queriam que Judá fosse junto, né? E Judá não quis. E aí Efraim e Síria fizeram guerra contra Judá, ok? Então o contexto histórico está lá no capítulo 7, né? E esses dois reinos que se levantaram contra Judá. E olha, é uma coisas interessantes para a gente perceber aí. Primeiro que Israel e Judá eram da tribo descendentes de Abraão. Ia falar da tribo de Davi, não. Da tribo de Davi era Judá. Né? Davi era da tribo de Judá. Né? Leão da tribo de Judá é Jesus. Né? Então, Israel e Judá, os dois eram descendentes de Abraão, eram todos eles descendentes ou herdeiros da promessa de uma grande nação. E Deus não gostou nada dessa ideia de Israel se levantar contra Judá, onde já se viu irmão se levantar contra irmão, né? E lá no capítulo 7, o Isaías, né, vai procurar o rei Acaz e pedir que Deus, que Acaz confiasse em Deus, mas ele recusou, né? E aí os dois reinos, Israel e Efraim, né? A Síria e Efraim, Israel representado por Efraim e a Síria representado por Damasco, se juntaram para fazer guerra contra Israel. E aí a partir do 17 Isaías 17, começam as profecias contra Damasco e Efraim. Isaías 17:1. Sentença contra Damasco, eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. E aí ele comenta aqui, o nosso comentarista fala que em 732 a.C., né, os assírios destruíram Damasco. E a destruição de Samaria em 722 a.C., 10 anos depois. Né? Efraim desapareceria. Lá, olha o versículo 3, Isaías 17:3. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada, e a gordura da sua carne desaparecerá. Glória de Israel diminuída. Ficaria como a oliveira sem colheita. Imagina, né? Uma oliveira depois da colheita. Versículos 5 e 6 de 17. Isaías 17, 5 e 6. Será quando o segador ajuntar a cana do trigo, e com o braço cega as espias, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, ou 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor dos Exércitos, Deus Israel. Você já experimentou olhar uma árvore frutífera de longe, bonita, linda, maravilhosa, chegar perto para tentar pegar uma fruta ali e não achar nada, ou está muito alto, ou está muito... né? Que adianta estar tão bonita assim se não tem uma fruta para colher e comer? É isso que está falando. Uma oliveira, né? E era uma especiaria lá, uma das especialidades, né? A azeitona, o azeite, né? Vindo dessas oliveiras, né? E agora imagina a oliveira linda, bonita, maravilhosa, e tem uns pontinhos ali. Foi assim que Deus vai deixar Israel e a Síria, né? Que mais? E como um bosque abandonado, 17:9, olha, naquele dia serão as suas cidades fortes, como lugares abandonados no bosque, ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora
foram abandonados ante os filhos de Israel e haverá assolação. Um jardim todo largado, já imaginou um jardim todo largado? Caem folhas secas, fica aquela coisa toda feia, e aí a grama fica pelada num ponto, porque ninguém está ali cuidando, a grama vira mato, né? Mistura com... Imagina um lugar abandonado. 17:10, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, olha o motivo aí, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantas mudas de fora. Veja, o pecado destes dois, né, esqueceram do Deus da salvação. E será que eu tenho esquecido de Deus? Misericórdia, Senhor, que eu não esqueça de Deus. E esquecer de Deus, tem várias formas para a gente esquecer de Deus. A gente pode esquecer de Deus simplesmente não tendo tempo para Ele, né? Hoje não deu para ler a Bíblia, hoje não deu, não tive tempo. Tem 24 horas. Cada um de nós, eu aprendi isso, era uma lição dura que eu aprendi. Cada um de nós tem 24 horas cada dia, né? E não é 24 horas para todos os moradores da Terra, é 24 horas para cada um dos moradores da Terra. Todos nós temos 24 horas no nosso dia e cabe a nós administrar estas 24 horas para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Deus administra cada segundo, nos dando ar, nos dando sol, nos dando chuva, nos dando alimento, nos dando sustento e todas as outras coisas. E a gente precisa também ter essa clareza de que estamos de pé e vivemos pela graça de Deus. Não se esqueça do Deus da sua salvação. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de falar com Ele. Você pode conversar com Deus a qualquer momento, você não precisa ter um horário solene para falar com Ele. Não, é importante ter um horário reservado de meditação, trancado você sozinho no quarto, e que nada vá te distrair, né? Eu lembro, toda hora eu lembro do filme Quarto de Guerra, né? E tem uma cena que uma outra moça vai fazer como a senhora falou, né? E ela pega o closet dela, e a primeira coisa que ela faz no closet dela para virar um quarto de oração é esvaziar o closet e o armário. E ela esvazia o closet, tira tudo de dentro do closet. Para que serve um closet se não tem roupa, né? Se não tem sapato, se não tem as suas coisas ali? Mas ela esvazia tudo porque aquelas coisas estão distraindo. Você precisa ter um tempo com Deus, você precisa conversar com Deus. Mas você está no trânsito, conversa com Deus, você fala com Ele, né? Eu já conversava com Deus dirigindo, às vezes indo buscar criança na escola, enfim, converse com Deus, né? É importantíssimo para não se esquecer do Deus da sua salvação. Veja o que eu estou fazendo, o que você está fazendo de errado, o que eu estou fazendo de errado, como eu estou pecando, né? E vamos corrigir estas coisas, porque eles esqueceram do Deus da sua salvação. Confiaram em Israel, confiou mais na Síria para enfrentar a Assíria e foram contra Judá. Totalmente errado. Tudo errado. Bom, a sexta sentença vem sobre o Egito, e aí vai dos capítulos 18, até o capítulo 20, né? Tem um texto de uma citação colocada aqui: aparentemente enviados cuxitas, ou seja, etíopes, chegaram a Judá procurando a ajuda dos judeus contra os assírios. Olha que tinha mais gente procurando ajuda contra os assírios. As nações estavam tentando se juntar. Contudo, o profeta insistiu em esperar algum tipo de sinal da parte de Yahvé. Será que eu realmente devo fazer isso que eu estou imaginando? Será que eu realmente devo me associar com essa pessoa que nem acredita em Deus para fazer ou enfrentar algum problema? Consulta a Deus, vê se é isso mesmo que Ele quer. Quando Ele estiver pronto, promoveria a colheita destrutiva necessária. Novo oráculo de condenação. O sentença aparece novamente em Isaías 19:1. Olha o que Deus vem falando contra o Egito. Sentença contra o Egito. Eis o que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Olha mais o versículo, capítulo 19, versículo de 5 a 8. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão.
A relva está junto do Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. A promessa que está ali é que o Nilo, o rio Nilo, seria devastado. Bom, se você conhece ou se você já viu a história lá de Moisés, né, ou mais tarde José, ou antes, perdão, Moisés foi depois de José, né? Não confunda, né? Se você vê a história lá de José, que ele acabou trazendo sua família para o Egito, ou se você vê a história de Moisés, foi colocado sobre o rio Nilo era um rio grande, caudaloso. Se você até hoje, se você pegar ali no Google Maps ou no Google Earth, né, e olhar aquelas imagens de satélite lento em cima ali do Egito, você vai ver ali que o rio Nilo é um rio grande, caudaloso, e é tudo muito verde em volta do rio Nilo. E afastando-se do Nilo, você vai encontrar alguns desertos, algumas terras um pouco mais áridas, mais complicadas de plantar. Hoje é interessante que a gente tenha essa ferramenta, a gente abre e vê isso com muita nitidez. E o que Deus está falando é que o Nilo iria secar, né? E secando o Nilo não tinha plantação, não tinha pesca, não tinha comida, não tinha riqueza. Riqueza, porque comida era, hoje a gente diz que é commodity, né? Um negócio bem simples, que a gente faz e vende, né? Diferente das coisas industrializadas, mas era riqueza, né? E devastaria o país, né? E olha o que Isaías, que Deus mandou Isaías fazer lá no capítulo 20, do 1 ao 6, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes, no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta os teus lombos o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e do Egito, sua glória. Os moradores desta terra dirão naquele dia: vede, foi isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Então veja que as esperanças colocadas nas coisas concretas que a gente vê, Deus derruba todas elas. Lembra que o povo de Deus foi cativo no Egito, e o Egito tinha grandes, né, cebolas e melões, né? O povo chora ali no deserto por causa dessas coisas. E agora Deus está dizendo: olha, eu vou arrasar o Nilo, eu vou acabar com a comida, com as plantações, com a pescaria, e eles andarão nus, com as nádegas descobertas, né? O negócio assim é explícito. E Deus manda Isaías andar 3 anos, nu e descalço, para falar contra estas nações, né? Mas também Isaías anunciou novas e emocionantes para o Egito. Um dia o Egito iria se juntar à fidelidade ao Senhor. O Senhor traria a cura para o Egito e até mesmo a paz entre eles e os assírios. Naquele dia o Egito, a Síria e Israel iriam tornar-se uma bênção unida para todo o povo. E se a gente olhar, isso não aconteceu até hoje. Olha que interessante, né? A Assíria, aqui dita, aquela região lá do Iraque, se eu não me engano, né? Da Síria, né? Egito ainda está mesmo na região, Israel ainda tem outros povos ali no meio, e ele está dizendo, a profecia diz que
novas emocionantes, que o Egito um dia iria se juntar à Assíria e a Israel, e eles todos se tornarão uma bênção unida para todo o mundo. Parece totalmente impossível nos dias de hoje, né? A coisa de 50, 60, 70 anos atrás, agora não lembro muito bem, o próprio Egito invadiu, né, tentou invadir Israel, eles continuam em guerra até hoje, Iraque está em guerra, e esse povo não parece que vai entrar em acordo de jeito nenhum. Né? Que profecia complicada, mas é só, não esqueça que nada está fora do alcance do nosso Deus. Ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas e poderá e irá cumprir esta palavra quando bem lhe aprouver. Como? Não sei. Como? Eu não sei. Quando? Menos ainda. Né? Mas se está profetizado, ele irá cumprir. Então veja que tem profecias do Velho Testamento que ainda não se cumpriram. Né? Então não está tudo feito e terminado. Segundo tópico, então, ele dividiu aqui dos capítulos, o capítulo 21. Né? O capítulo 21 vai falar contra a Babilônia, do Mar e Arábia. Vamos ver então. Isaías anunciou outro julgamento contra a Babilônia, e está ali nos versículos de 1 a 10 do capítulo 21. Elão e Média se uniriam para derrubá-la. Vamos ler lá? Capítulo 21, de 1 a 10. Sentença contra a profecia contra a Babilônia, sentença contra o deserto do mar, como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto da horrível terra. Dura visão me foi anunciada, o pérfido procede perfidamente, o destruidor ainda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer, pelo que meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderaram de mim, como as de parturiente, contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se tornou em tremores. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se, bebe-se. Levantai-vos, ó príncipes, untai o escudo, pois assim diz o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como leão, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura de seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e batido como trigo na minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isto vos anunciei. Então vamos lá, ele diz que Elão e Média se uniriam para derrubá-la, né? E aí ele começa a descrever carga do deserto do mar, e deserto do mar, né? Deserto do mar. Imagina um deserto do mar, deserto do mar, né? Simbolizar a confusão e caos. Veja, muitas imagens das profecias, muitas ilustrações são formas de tentar descrever algo grande, terrível, horrível, horrendo, poderoso que irá acontecer. Então tem muita linguagem poética e simbólica nas profecias. Então ele está aqui um deserto do mar, não sei se ele quer falar um mar aberto em que não se vê nada de canto nenhum, não se vê nenhum ponto, nenhum lugar para você se esconder, né? E ele fala, como tufões que vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Né? E primeiro ele fala deserto do mar e depois fala deserto da horrível terra. Né? Então veja que são coisas horrendas e violentas acontecendo. Né? Ele quer transmitir essa imagem de algo que está vindo com bastante furor sobre a Babilônia. Né? E que Isaías identifica, causa-lhe angústia e cansaço. Versículos 2 e 3, dura visão me foi anunciada. Né?
já fiz cessar todo gemer. 4, pelo que os meus lombos estão cheios de angústia. Sabe quando você fala alguma coisa? Dores se apoderam de mim como as de parturientes. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço-me e não posso ver. Veja que não é quem está sofrendo a sentença, mas é o próprio Isaías que está falando isso. Sabe? Falar contra nações não é uma coisa agradável. A violência, a vingança não é nossa. A gente não pode sentir agrado, a gente não pode se sentir bem, né, de falar sobre as condenações de Deus para a vida dos outros, para a vida de uma nação. E Isaías está se sentindo mal, ele está com dores no corpo, né? Dores como se fossem dores de parturiense, né? Ele está se contorcendo de dores. Sabe quando você fica nervoso a ponto de se sentir todo dolorido, né? E essas lições cansam, né? Cansam, e o coração dele sucumbe, né? Meu coração cambaleia, o horror me apavora, a noite que eu desejava se me tornou em tremores. É como se tivesse uma visão ou um sonho e aquilo ali não te deixa mais dormir, né? E aí esse sonho revela as vulnerabilidades da Babilônia, né? Queda certa. Os atalaias poderiam existir, pode ter quem esteja cuidando, que esteja vigiando, quem esteja fazendo a segurança, que vai cair, porque a palavra do Senhor vai se cumprir, né? Ela se cumpriria. A gente já viu que a Babilônia foi totalmente destruída. Caiu Babilônia, né? E com a derrubada da cidade vem, na realidade, a derrubada dos deuses, a derrubada da idolatria, a derrubada das coisas que não agradam a Deus. Não é questão de uma cidade deixar de existir ou não, não é isso, mas é a divindade que aquela cidade tinha por base, né? Tinha por cultura, que todo mundo cultuava, que ia contra Deus, né? E Deus vem mostrando que ele é muito mais poderoso. A próxima profecia é contra Dumá, e esse é um texto complicado. Aliás, vamos lá, sejamos bem sinceros. Tem vários textos na Bíblia que, se a gente for tentar entender ao pé da letra, a gente se enrola. A gente se enrola porque a gente não vai conhecer, não vai conseguir entender o que aquele texto quer dizer ao pé da letra, ok? Dumá, então, é um desses problemas, é um desses textos desafiadores, né? Como nosso autor coloca aqui, porque Dumá não é uma cidade, e há uma suposição que Dumá seria, no hebraico, um anagrama, ou seja, quando você troca as letras de lugar, né, tipo assim, cama, maca, né, maca, anagrama de cama, porque tem as mesmas letras trocadas de lugar, né, Acã, enfim, tem as mesmas letras, né, em posições diferentes. E no hebraico, Dumá e Edom teriam as mesmas letras, só como um anagrama. Mas Dumá no hebraico significa silêncio, né? E então há uma dúvida com relação, uma dúvida razoável, né? Uma dúvida muito grande com relação ao que significaria esta profecia contra Dumá. São 2 versículos apenas, né? É só o versículo 11 e 12 do capítulo 21. Sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Bem simbólico, bem enigmático, né? Os edomitas, que seria Edom, né? Os edomitas eram descendentes de Jacó, né? De Esaú, perdão, irmão de Jacó. Jacó e Esaú, aquela briga lá que a gente conhece, cujo apelido era vermelho, né? E diz que seus habitantes seriam amargamente hostis aos judeus. Está lá em Salmo 137:7, Obadias de 1 a 27. Isaías é o guarda, né? Que é questionado acerca do horário da noite. Então, guarda, que horas são, né? E noite, na cultura hebraica,
significa um período em que não tem revelação profética. Vamos lá para Miqueias 3,6, está lá escrito assim: portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Então, falta de luz, falta de visão. Noite seria a ausência, o significado teria como ausência de visão profética. E aí, o avanço assírio contra as nações causa sempre grande terror. Uma nação avançando causa uma grande aflição, uma grande angústia. E que Edom, na interpretação, quem teve o nome aqui, Crabtree, né? A interpretação seria que Edom queria saber alguma esperança, revelação ou esclarecimento sobre o que iria acontecer. Ou seja, o pessoal de Jacó perguntando para o pessoal de Esaú o que haveria de acontecer. E a resposta do profeta no versículo 12 é clara. Tem períodos em que o Senhor se revela, dia, e tem períodos em que o Senhor não se revela, noite. Às vezes a gente pergunta e Deus ou responde não, ou responde espere, né? Mas ele não deixa, às vezes, claro a sua resposta. E a gente não entende. Porque quando é assim, a gente entende fácil sim, fácil. Mas quando é não, a gente às vezes até entende, viu? Às vezes a gente pede a Deus, eu já falei, acho que no outro vídeo, que eu tenho uma questão de praticidade para tentar resolver algumas coisas, né? Às vezes eu peço a Deus que me responda sobre determinado assunto da seguinte maneira: eu vou investir e vou tentar fazer. Se não for, só me faz o favor, não deixa ir à frente, né? Eu tenho muito boas perspectivas para ir. Eu gostaria de fazer, mas será que é vontade de Deus? Se não for, não deixe à frente. E aí ele responde o não. Nessas vezes ele responde o não de uma forma muito fácil. Nem sempre ele responde o não. Às vezes ele deixa aí e depois mostra que não era. Mas enfim, o não, quando ele diz o não, a gente entende. Entende de uma forma bem clara. Mas às vezes Deus simplesmente não se revela. Às vezes ele não quer falar nada. Temos 400 anos desde o final do Velho Testamento até que Jesus veio. 400 anos sem profecia, 400 anos de noite, de escuridão, né? Mas Isaías diz para que eles continuem a perguntar. Voltem e perguntem. Ok? Na sequência, a gente tem então a profecia contra a Arábia. E está ali no capítulo 21, do 13 ao 17. Aponta para as caravanas dos mercadores árabes de Dedã, deixando a rota do comércio, se escondendo por causa da invasão assíria. Do 13 ao 17 do capítulo 21 está lá: sentença contra a Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas, escondidos, né, nos bosques. Traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema, levai pão aos fugitivos, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, diante do arco armado, diante do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como o de um jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o restante do número dos flecheiros, os valentes e os filhos de Quedar será diminuto. Porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. E diz aqui a história que em 715 Sargão II escreveu que havia derrotado as tribos árabes e havia deportado para Samaria. Olha só, arqueiros famosos, poderio, comércio, né? E onde tem comércio a gente tem que ter cuidado, porque o ser humano, onde mexe com dinheiro, muitas vezes faz besteira e desagrada a Deus. Então a gente tem que ter muitíssimo cuidado com isso, tá? E a profecia aqui então é contra a Arábia, exatamente um ano depois desta promessa. A Arábia estaria devastada, aconteceu em 715 a.C. Terceiro tópico aqui, ele vai falar de Jerusalém e Tiro, que são as duas últimas nações, né,
sobre as quais Isaías profetizou. Nação, Jerusalém não era nação, não era uma cidade, mas representa o povo, um determinado grupo ali contra quem Deus está declarando sentença. Isaías então declarou o dia do julgamento a Jerusalém. Veja, o povo que vivia em Jerusalém, a gente está falando do rei Acás, foi depois do rei Davi. Davi foi quem tomou o forte dos Jebuseus, né? No monte eu acho que é Jebuseu, esqueci. Tomou o forte dos Jebuseus e transformou aquilo ali em Jerusalém, ok? Ele que levou a capital para lá, ele que construiu o templo, não, ele que levou o tabernáculo para lá, mais tarde Salomão construiu o templo, mas foi ele que centralizou e trouxe Reino do Norte, Reino do Sul dentro, de tal maneira que se tinha uma compreensão, tinha-se uma ideia de que Deus estava ali em Jerusalém, como no deserto, a Arca da Aliança tinha esta função de representar, de mostrar, de concretizar a ideia de que Deus estava no meio deles. Quando Davi tomou Jerusalém e trouxe o tabernáculo, aquele mesmo do deserto, para Jerusalém, a Arca da Aliança também, ficou ali uma ideia de que quem estava em Jerusalém estava tranquilo. E a gente faz isso numa comparação muito grande com o que a gente entende hoje sobre a nossa salvação. Nós, batistas, entendemos que a salvação não se perde, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas fulano era salvo e se desviou, tá? Essas discussões vão acontecer e a gente vai ter os arminianos e calvinistas que têm discussões diferentes a respeito de perder ou não perder a salvação, mas a Bíblia diz que nós não perdemos a salvação, ok? O que pode acontecer é, ou a pessoa é salva e está dando um péssimo testemunho, ou ela nunca foi salva, né? Mas não sou eu que tenho que julgar essas coisas. A questão da certeza de salvação precisa ser uma coisa pessoal. Você precisa ter certeza da sua salvação. Se não tem, peça a Deus que esclareça e deixe isso com tranquilidade no seu coração. O problema é que, quando a gente tem a certeza da salvação, a gente não pode deixar a vida levar e esquecer as coisas de Deus. O povo de Jerusalém, né, viveu muitos anos aqui naquela cidade fortificada, uma cidade forte, uma cidade bem armada, protegida por Deus, né? Então, já que eu estou ali, eu estou tranquilo. O problema não é tranquilo. O problema é que estar tranquilo na presença de Deus, fazendo coisas erradas, é pura ignorância. Aquele povo estava se misturando com nações pagãs e estava começando a trazer ritos pagãos, né? Pagãos, né? Ficou difícil. Ritos pagãos para dentro da vida do povo, e Deus não se agrada disso. É idolatria e outras coisas ali. Então eles confiavam em Deus, mas não estavam fazendo o que Deus queria. E na realidade, assim, quando a gente confia em Deus e faz contra a vontade de Deus, eu não estou confiando em Deus. Isaías 22, né, versículo 11, diz ali: fareis também um reservatório entre dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerai naquele que há muito as formou. Você pode juntar as águas? Pode, beleza, é uma obra de engenharia bacana, mas peça a Deus que abençoe, porque ele pode trazer uma calamidade, derrubar tudo, matar todo mundo e daí, né? Não é a grandeza humana que vai superar a grandeza divina, né? E em vez de temer a Deus, o povo fez festa, né? Em vez de jejuar, chorar e usar pano de saco, ali no versículo 12, o que diz o versículo 12? O Senhor, Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, raspar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que
profeta está dizendo que em vez de você entender o seu pecado e se arrepender e se colocar hoje está difícil, né? Penitente na presença de Deus, em vez de você se arrepender da presença de Deus, as pessoas estavam vivendo, aproveitando a vida e vamos comer e beber porque amanhã morreremos. Só que quando morrer, vai para o céu ou vai para o inferno. E aí, se você tem certeza da sua salvação, você sabe que você não pode viver assim. Você sabe que você, não é que não possa ter momento de alegria, mas a gente tem que ter tempo para entender e fazer a vontade de Deus. Não podemos deixar isso de lado. Não podemos esquecer isso. O povo estava fazendo isso, ó, deixando a vontade de Deus de lado. Em vez de se arrepender, entender, né, eles estavam incrédulos, né? Incrédulos. O dia do julgamento iria destruir estas crenças, de 1 até o 14. Né? O dia do julgamento traria a sentença contra Jerusalém e destruiria todas dessas coisas. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. A penúltimo aqui, ele fala de 2 líderes, fala de Sebna e de Eliaquim. No capítulo 22, do 15 ao 19, ele fala de Sebna, e de Eliaquim, do 22, do 20 ao 25. O primeiro, esse Sebna, o seu governo, ele usou o governo para ganho desonesto. E no versículo 19 diz que Deus derrubaria a sua posição. Usou o governo de forma errada. Tomou para si posses das coisas que não eram. A gente vê gente fazendo isso na igreja, misericórdia, né? De vez em quando aparece aí uns escândalos de pessoas que estão auferindo grandes lucros com as coisas de Deus, com igrejas, com irmãos e fazendo coisas erradas, olhando a igreja como um ponto de lucro. Deus vai derribar esses desonestos de sua posição. O segundo foi um dos poucos exemplos de boa liderança de sua geração, servindo a nação como um pai, que é o Eliaquim, lá no 22, capítulo 22, versículo 24, diz que ele foi como um pai para a nação, ok? E essa sequência toda de sentenças termina com Tiro, em 23, de 1 a 18. Tiro era uma cidade fenícia, era uma cidade portuária. Onde é cidade portuária? Então chega muita gente, sai muita gente, tem muito comércio, isso faz com que acumule riquezas naquele local, como que as pessoas queiram estar ali para poder negociar. As pessoas vindo comem, bebem, dormem, negociam, e o mercado imobiliário fica mais caro, fica tudo mais caro, ok? Então entenda que Tiro era uma cidade rica, né? E Tiro logo iria passar por uma tragédia de falência, e isso vai estar escrito lá no capítulo 23. Deus iria destruir o orgulho da cidade e das suas posses. No final, Tiro se submeteria aos propósitos soberanos de Deus, e a gente vai ver que isso acontece com Tiro lá em Atos 21:3, vai dizer que Paulo achou ali apoio nos cristãos de Tiro e se tornou um grande ponto para a pregação do Evangelho. Então você vê ali no capítulo 23, de 1 a 7, uma lamentação, do 8 ao 14, uma explicação, e a restauração do 15 a 18, né? Muitos, Joséfo e Jerônimo relatam como muitos na área da Fenícia foram convertidos e apoiaram o trabalho do Senhor. Flávio Joséfo, historiador das antigas lá dos primeiros séculos. Vamos lá? Então esses capítulos do 13 ao 23 vão demonstrar para a gente a soberania de Deus, o seu controle sobre o universo, o qual ele reina, governa e julga justamente. A justiça é dele, ele é onisciente, né? E ele conhece a motivação do nosso coração e dos corações dos homens. A gente não conhece não, a gente acha que conhece, mas se engana o tempo todo. Impérios, líderes, né? Sucumbiram à história
mas Deus está lá, né? Desde o Antigo Testamento até hoje, norte, sul, leste, oeste, estratégias e múltiplas táticas, todas indistintamente se curvam diante da face do Senhor. Romanos 9:20, pode a criatura contender com o Criador? É claro que não. Mas a gente precisa entender que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Em Romanos 14:11 está aí, e Deus voltará e governará. Para pensar de agir, quando nos afastamos de Deus, quais são as consequências? São consequências significativas. Você já percebeu isso aí? Viver ignorando da presença de Deus, se afastando de Deus, é complicadíssimo. Como tem sido a sua busca pela vontade do Senhor? Você tem sido perseverante em buscar a vontade de Deus? Quais áreas ou aspectos da vida merecem ou carecem de restauração do alto? De vez em quando a gente tem que olhar direitinho, que tem umas áreas dessa nossa que sempre precisa ser restaurado. Alguns aspectos precisam ser corrigidos. E Deus tem poder para fazer isso em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos oriente a saber esses pontos, esses locais da nossa vida em que a gente precisa ser restaurado. Que Ele continue nos dando os avisos, mas que nós abramos os nossos ouvidos para atender e ouvir atentamente a sua voz. Amém?